Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo de número 247 é a nota de rodapé ainda de Kardec, porque depois de nós terminarmos a nota de rodapé, nós vamos começar um novo tema que é Eterna Sucessão dos Mundos. Tá, então aqui é a sequência da nota. Então Kardec diz-nos assim: a nossa Via Láctea é uma dessas nebulosas. Conta perto de 30 milhões de estrelas ou sóis que ocupam nada menos de algumas centenas de trilhões de léguas de extensão. Nós já vamos comentar isso aqui. E, entretanto, não é a maior, suponhamos, uma média de 20 planetas habitados, circulando em torno de cada Sol. Olha só para você ver uma coisa aqui. Que absurdo de grandeza. Vejamos aqui. Kardec está nos dizendo aqui que a nossa Via Láctea é uma dessas nebulosas que conta perto de 30 milhões de estrelas. Então nós sabemos que estrelas são sóis. Como nós já explicamos já nos vídeos anteriores, por exemplo, já expliquei isso. Quantos sol ou quantos sóis existe nos universos? Apenas um. Mas por que apenas um, Luiz? Se a Gênesis fala em bilhões de sóis e tudo, nós temos que analisar, gente, uma coisa. O termo S-O-L, Sol, é um termo nosso aqui, do nosso sistema solar. No sistema de Sírio é um sol. Ou melhor, Sírio é uma estrela. Que se você chegar lá e perguntar aquela estrela ali é o Sol, eles vão dizer para você assim, não. Aquela estrela ali chama-se Sírio. Você está conseguindo entender, né? Se você chegar no sistema de Capela e perguntar, aquela estrela ali é o Sol? Não. Aquela estrela ali chama-se Capela. Se você chegar nas Pleiades, porque as Pleiades é um sistema solar composto, trava da minha cabeça, mas você entendeu, é um sistema solar composto por 7 estrelas, sendo que a maior estrela dela, se não me falha a memória, parece que recebeu o nome de Alcione. Pois bem, se você chegar lá e perguntar, aquelas 7 estrelas ali são os sóis desse sistema solar? Não. Aquela ali, Alcione, e tem os outros nomes, eu não me lembro agora. Mas vai na internet, é legal isso, gente. As Pleiades, digita aí para você ver. Sistema solar As Pleiades. Eles vão te dar todos os nomes lá desses sóis lá, né, dessas estrelas. Se você for, por exemplo, no sistema do Escorpião, tem Antares. Antares
é uma estrela tão grande, mas tão grande, que os bons espíritos já disseram que cabe dentro dela quase que todo o nosso sistema solar completo. Mas não só os planetas, o espaço entre um e outro, tudo. Olha o tamanho. Então, se você chegar lá em Antares, né? Esse aqui é o Sol de vocês? Não, isso aqui chama Antares. Então você entende, com todo respeito, que esse termo Sol, S-O-L, é só aqui para o nosso nível evolutivo. Agora, é óbvio que desconhecendo o nome de todas as estrelas, é aí que vem o interessante, porque a gente procura esclarecer isso também, né? Desconhecendo o nome de todas as estrelas, é óbvio que nós vamos considerá-los todos como sóis. Como, por exemplo, Betelgeuse, Arcturus, né? Mas aí, e esses nomes? Ora, foram todos cientistas, astrônomos aqui na Terra que batizou essas estrelas com esses nomes, né? Como todos os nossos planetas aqui na Terra, do nosso sistema solar, são nomes de deuses gregos, Marte, né? Júpiter, Vênus, e por aí em diante vai. Então é assim que funcionam as coisas. Porque para nós sabermos qual o nome real de Sírio, nós vamos ter que ir a Sírio. E nós não vamos conseguir ir a Sírio. Nós vamos ter que ir em cada estrela com a cardenetinha em mão perguntando: qual que é o nome dessa estrela aqui? Gervásia, a gente anota. Qual que é o nome dessa outra estrela aqui? Sebastian, a gente anota. Aí a gente chega aqui na Terra com um formulário completo. Fora isso, nós temos que nos contentar com o que os astrônomos aqui na Terra, eles batizam. Então, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: a nossa Via Láctea é uma dessas nebulosas. Conta perto de 30 milhões de estrelas. Só que não é só 30 milhões de estrelas. Não é só. Creio que até por vários fatores, tanto Galileu quanto Moisés, Jesus, esconde o menino Jesus, pelo amor de Deus, e vira a carinha dele para lá também, assim, embaixo da mesa. Pronto, passei a mensagem. Porque não é possível, onde que eu fui buscar Moisés agora? Parece que eu estou invocado com Moisés hoje. Então, Galileu e Allan Kardec, eu quis dizer. Queria dizer Allan Kardec, confundi, falei Moisés. Galileu e Allan Kardec, creio que eles chegaram a essa conclusão de 30 milhões de estrelas na nossa Via Láctea, assim, para não dizer que eles não citaram um número, não deram um número, sabendo o quanto seria promissor aqui na Terra, principalmente essa ciência que é a astronomia, que eles descobririam
muito mais que 30 milhões de estrelas. Porque se nós formos parar para analisar, 30 milhões de estrelas, eu posso dizer com todo respeito que se nós hoje concluirmos a nossa Via Láctea em 100%, 30 milhões de estrelas, estaremos tratando apenas de 5% em 100% da nossa Via Láctea. Isso é uma conclusão da astronomia atual, não é minha. É que eu estudo. E se eu não estudo daqui, eu estudo de lá. Tem essa vantagem também. Então, em 100%, 5% apenas, esses 30 milhões de estrelas. Mas então, Galileu e Kardec errou? Não, não erraram. Eles só deram um número. Porque nós somos assim, nós precisamos de um número. Nós precisamos de uma identidade. Agora nós temos que raciocinar que, se tratando-se de uma nebulosa e de uma Via Láctea composta por mais aproximadamente 50 outras galáxias, inclusive Andrômeda, é óbvio que a nossa Via Láctea ela não é composta apenas de 30 milhões de estrelas. Mas tudo bem, vamos aceitar 30 milhões. Então, 30 milhões de estrelas, né, ou sóis. Aí, sóis é S-O-I-S, né? Aí, vejamos bem. Mas aqui Galileu está usando o termo Sol de acordo com o nosso nível de compreensão. Porque ele não vai, né, numa generalização, ele não vai ficar citando nomes de todas as estrelas para depois ele resumir. Então resume tudo no sóis e pronto. Então 30 milhões de estrelas ou sóis que ocupam nada menos de algumas centenas de trilhões de léguas de extensão e, entretanto, não é o maior. Suponhamos uma média, entretanto, não é a maior nebulosa. Não é a maior. Suponhamos uma média de 20 planetas habitados circulando em torno de cada Sol. S-O-L. Olha só. 20 planetas habitados circulando em torno de cada Sol. Ele está supondo apenas, suponhamos, que exista 20 planetas circulando em volta de cada Sol. Só que 20 planetas habitados. Olha a mensagem que está transmitindo aqui. Aí nós vamos pensar que só a Terra que é habitada. Teremos, nas contas dele aqui, 600 milhões de mundos só para nosso grupo. Só para o nosso grupo. 600 milhões de 600 milhões de mundos só para nosso grupo. 600 milhões. Isso é 20 planetas para circundando cada Sol e também 30, que corresponde a 30 milhões de estrelas. Que, como já dissemos, em 100%, 30 milhões corresponde 5% apenas.
da nossa nebulosa. Agora você imagina o tamanho desse negócio. Agora é a menorzinha de todas. Coitadinha. Se nos pudéssemos transportar da nossa nebulosa para outra, aí estaríamos como em meio da nossa Via Láctea, porém, com um céu estrelado de aspecto inteiramente diverso, e este, malgrado as suas dimensões colossais, nos pareceria de longe um pequenino froco, olha só, lenticular perdido no infinito. Nossa Senhora! Mas, antes de atingirmos a nova nebulosa, seríamos qual viajante que deixa uma cidade e percorre vasto país inabitado antes que chegue a outra cidade. Você entendeu, né? Se nós deixássemos a nossa nebulosa, que é a nossa Via Láctea, composta por aproximadamente 50 outras galáxias, e se viajássemos no espaço, obviamente, tudo desértico à nossa frente. E ao olhar para trás, nós iríamos ver a nossa nebulosa tão pequenininha, do tamanho de um froco. Olha só para você ver como que as coisas. Um froco, como dizer, uma bolinha de gude, uma coisa, um grãozinho de pipoca, você entendeu? Uma manga do tamanho de uma manga, né? De um tamanho também de uma goiaba. Ora, porque, como se diz o ditado, a goiaba é minha, né? Então, eu vou comer essa goiaba na nossa nebulosa ou na próxima nebulosa, eu não quero nem saber, né? Mas lá adiante, esse lá adiante parece que a gente passa a mão e pega, né? Não é assim não, é a infinidade, é o infinito. Logo mais lá adiante, nós deparamos com uma outra cidade. Essa cidade é um termo simbólico de uma outra nebulosa. São nebulosas e mais nebulosas e mais nebulosas que sucedem e sobrepõem nebulosas. Agora, o mais interessante é que existe as matizações de nebulosas que eu já tive a oportunidade de ver. Matização de nebulosas. Então teríamos transposto incomensuráveis espaços desprovidos de estrelas e de mundos. Então esse espaço ele é desprovido de estrelas e de mundos. É óbvio. Isso condiz com a natureza de Deus. Isso condiz, porque é preciso entender que não é porque esse espaço encontra-se desprovido de estrelas e planetas e de nebulosas que esse espaço ele não encontra-se preenchido de matéria primitiva cósmica universal ou fluido cósmico universal. Encontra preenchido. Então vamos pensar da seguinte maneira. Você pega uma lancha, oceano adentro, né?
dentro de alguns quilômetros, 400, 500 quilômetros, você depara com uma ilha. Perfeito. Agradeço a senhora, vó, por me fazer recordar essa situação. Então, 400, 500 quilômetros mar adentro, você encontra uma ilha. E você aporta ali, né? Então, você aporta e... Só que isso o que significa? Aqui na astronomia. Essa ilha é uma nebulosa. Só que nós não podemos nos esquecer que lá da praia, onde você saiu do porto, até aquela ilha, a tua lancha, ela percorreu o oceano. Então você entende que a lancha, ela percorreu aquele espaço graças à água, que é H2O, como no oceano, H2O salobra, H2O salobra a água do mar. Porque se não fosse a água, você não teria condições de ir até aquela ilha de lancha. Isso é para mostrar que de uma nebulosa a outra nebulosa, não importando o espaço em que encontram-se uma da outra, aquele espaço ele é todo preenchido por fluido cósmico universal, por matéria primitiva cósmica universal. Dá às pessoas o nome que quiser, mas não podemos, de forma alguma, deixar de esclarecer que essa matéria ela é a aurida do Criador, o único que gera essa matéria, esse elemento. E esse elemento, esse fluido cósmico universal, ele possui todos os elementos os quais os arquitetos siderais, os ministros de Deus, necessitam, precisam para elaborarem novas galáxias, novas nebulosas e por aí em diante. É maravilhoso demais, não é? Conforme nós vamos tratando desse assunto, nós vamos mergulhando cada vez mais na natureza de Deus. E não há nada melhor, eu já disse isso algumas vezes, até torna-se repetitivo, mas para nos conhecer, nós temos que conhecer Deus, nós temos que conhecer Jesus, nós temos que conhecer Allan Kardec. Só através deles é que, de certa forma, passaremos, de certa forma, a nos compreender, a nos conhecer e por aí em diante, né? Porque nós não nos conhecemos ainda. Eu, pelo menos, não me conheço. E não sei quando hei de me conhecer. Mas tá bom demais. Então vamos para o próximo vídeo, mas nós vamos dar sequência no rodapé ainda.